E aí, galera dos sextos anos do Sânico Teles, PET 6, semana 4, última semana de atividades do PET número 6. Logo, logo nós estaremos aí com o PET número 7, certo? Bem, vamos ao tema então dessa semana do PET 6. O tema é o Islã e sua expansão. Aqui merece uma atenção especial. Por quê? Nós vimos nas últimas aulas a queda do Império Romano e a formação dos reinos germânicos, dos reinos bárbaros que dominaram a parte ocidental do Império Romano, que corresponde basicamente à Europa, a parte ocidental da Europa. Muito bem, esses reinos germânicos tornaram-se importantes na história da Europa, principalmente o reino dos francos, que foi o que mais se destacou, em especial durante o reinado do imperador Carlos Magno. Isso na Europa, certo? Agora vamos deixar um pouquinho a Europa de lado e vamos voltar lá para o Oriente. Lembram que lá no Oriente um novo império surgiu no lugar de Roma, o Império Bizantino. Mas, paralelo ao Império Bizantino, ao mesmo tempo que o Império Bizantino dominava terras na África, na Europa, principalmente durante o governo do imperador Justiniano, um outro império se formava no Oriente e se tornaria muito poderoso durante a Idade Média, que foi o Império Islâmico, formado pelos árabes. Aí merece uma atenção especial saber que no século VII depois de Cristo, na primeira metade do século VII, foi fundada uma nova religião no mundo árabe, que ficou conhecido como islamismo, certo? E os seguidores dessa religião passaram a ser chamados de muçulmanos. Muito bem. Uma das ideias, uma das crenças dos povos islâmicos, dos povos muçulmanos, é que eles tinham que, mesmo através de guerra, se fosse necessário, a chamada Guerra Santa, expandir a religião islâmica criada pelo profeta Maomé. E com esse princípio, eles passaram a ter um poderoso exército que conquistou várias terras, vários povos, inclusive parte da Europa, principalmente a região que hoje estão Portugal e Espanha, dando origem então a um poderosíssimo império, o Império Islâmico, que trouxe para o mundo ocidental uma série de conhecimentos tecnológicos, científicos, que os árabes desenvolveram e que nós, daqui do mundo ocidental, nós, eu digo os europeus, não conheciam. Muito do conhecimento, muito do avanço que aconteceu na Europa durante a Idade Média, foi muito em função daquilo que os árabes passaram para os europeus, como, por exemplo, esses números que nós utilizamos atualmente. A maneira de escrever os números matemáticos são dos árabes, porque antes predominava os numerais romanos, o algarismo romano, e os algarismos, o número 1, número 2, 3, foram os árabes que passaram para nós. Inclusive, o número 0, o uso do 0 como forma de cálculo, foram os árabes que desenvolveram. E além da parte matemática, os árabes também contribuíram imensamente com a parte de química. Os árabes dominaram a pólvora, os árabes dominavam uma série de substâncias químicas que eles utilizavam, inclusive, para fazer perfumes. Então, muita coisa que os europeus aprenderam ao longo da Idade Média, eles devem ao contato com os árabes, que nós podemos dizer tiveram um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande, porque eles precisavam desse conhecimento para se imporem sobre os povos dominados. E aí, na atividade dessa semana,
na página 75, traz um texto falando justamente sobre a formação do Império Islâmico, né, dos árabes se tornando um grande império, e como é que eles conquistaram tantas terras, tantos povos ao longo da Idade Média, não só no Oriente, mas também no Ocidente. Esse texto continua na página 76, e aí vem as questões. Nessa semana, as questões estão um pouquinho mais longas, nós temos mais perguntinhas. A primeira pergunta diz o seguinte: a, a cidade do profeta, ou seja, a cidade onde Maomé fundou a religião islâmica, que foi a cidade de Meca, foi uma cidade árabe que abrigou Maomé quando ele fugia de seus seguidores. Qual o nome desta cidade? Qual a importância política e religiosa dessa cidade para os árabes? Como se chama o santuário que existe nessa cidade? Ele já existia antes de Maomé? Então vamos aqui ajudá-los a responder. Primeiro, a cidade ainda existe, é um grande centro de peregrinação, tá certo? É como se fosse Aparecida do Norte para os islâmicos. É uma obrigatoriedade, todo o seguidor do islamismo tem que visitar a cidade de Meca uma vez na vida, pelo menos. Não é uma coisa que você faz porque você quer, é obrigatório. Uma vez na vida você tem que ir lá. E lá tem a chamada Kaaba. A Kaaba é o templo máximo, é onde estão as leis criadas pelo profeta Maomé. Segundo Maomé, ele estava vindo de uma viagem, porque o Maomé era um mercador, era um grande comerciante, e que chegou a se casar com uma rica viúva, o que fez expandir ainda mais as suas riquezas. E, segundo ele, numa dessas viagens de volta para a Arábia, ele teve uma visão do anjo Gabriel, que lhe passou uma pedra, né, com várias instruções sobre de como deveria ser a crença religiosa. E estas leis escritas na pedra estão gravadas neste templo chamado Kaaba, certo? Que os muçulmanos, que é o nome que a gente dá a quem segue o islamismo, são obrigados a visitar, a conhecer uma vez na vida, pelo menos você tem que ir lá. Aí você tem que dar 7 voltas em torno desse local, desse templo, e ali você paga promessas, ali você agradece, todo aquele ritual religioso que a gente sabe que existe, beleza? Então é só olhar no textinho que todas essas informações que ele pede na pergunta 1 estão no textinho. A pergunta 2 é para você colocar se a alternativa é verdadeira ou falsa. Então, lendo o texto, você vai descobrir se é verdadeira ou falsa. Aí também está muito fácil. A atividade 3 tem um texto próprio, e para respondê-la você tem que ler esse textinho da atividade 3. E a primeira pergunta é: o Islã é a religião predominante na maioria dos países do Oriente Médio, exceto em qual país? No Oriente Médio, o único país que não segue o islamismo é o Estado de Israel, que segue o judaísmo, né? A região onde Jesus viveu. Em qual continente a religião é mais professada? Na Ásia, né? Continente asiático, é onde tem o maior número de países que seguem o islamismo. Em quais outros países o Islã tem muitos seguidores? Nós vamos encontrar muitos seguidores islâmicos na África. Os países africanos, quase que 90% da África é islâmica. Aí você pode citar alguns nomes de alguns países, não só na África, mas também fora da África tem países que têm que tem muitos seguidores do islamismo. O texto da pergunta 3, da atividade 3, traz o nome de alguns países. Letra D. Há cristãos, né, que vivem no continente africano? Tem. A África tem de tudo. Tem islâmicos, tem cristãos, tem judeu, tem de tudo lá. Igual na América, igual na Europa, igual na Ásia. O que significa dizer que nem todo árabe é muçulmano? Significa que árabe é a etnia,
né? É aquele povo que surgiu lá na Península Arábica, que tem um perfil biológico, né? Tem uma feição físico próprio. O fato de eu ser de origem árabe, ter o nariz, a boca, ter o formato físico de um árabe, não quer dizer necessariamente que eu tenha que ser islâmico. Eu posso ter convertido a outra religião. Assim como eu sou um ocidental, né, um descendente de europeu, um africano, necessariamente não tem que seguir o cristianismo, não tem que seguir as religiões do candomblé e por aí afora. A atividade 4. Pesquise e escreva o significado de Kaaba, Alcorão e Jihá. Se não tiver nos textos, é só pesquisar na internet. Aí tá facinho. E também no livro didático, tá? Mas Kaaba é o nome que se dá ao local onde estão as leis que regem o islamismo. Então, é um lugar mais sagrado para os islâmicos, para os muçulmanos, né? Alcorão é o livro, é esse livro onde está, originalmente em formato de pedra, trazendo todas as regras, todas as crenças do islamismo. O que um muçulmano pode, o que ele não pode fazer. Tá? Uma das coisas, por exemplo, que eles não podem fazer é representar a imagem do profeta Maomé, o fundador da religião. É proibido o culto de imagens na religião islâmica. Jihá é o nome que se dá à chamada Guerra Santa, quando eles, né, têm aquela obrigatoriedade de levar a fé islâmica a outras partes do mundo, a outros povos. Eles chamam isso de jihá, tá? A atividade 5 tem um texto, tá joia? E ele comenta nesse texto que atualmente existem no mundo 1,5 bilhão de muçulmanos. Então é uma quantidade muito grande, né? A Terra hoje tem um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. 1,5 bilhão seguem o islamismo, que é uma religião, gente, que tem bastante, que é muito regrada. Regrada quer dizer, tem muitas leis, muitas regras que têm que ser seguidas rigorosamente. Não é muito assim igual o cristianismo católico, o pessoal é meio relaxadão, que, né, tem suas regras, mas não isso exige a obrigatoriedade daquele cumprimento. No islamismo, não, existem regras tanto para os homens, regras específicas para as mulheres, e elas devem ser seguidas à risca. A pergunta, então ele fala um pouquinho, né, atualmente, de como o islamismo tem se expandido, porque vem ocorrendo nos últimos 20, 30 anos uma grande quantidade de conversão ao islamismo. A religião tem se expandido, ela tem crescido no mundo. Cada vez mais pessoas têm se tornado islâmicas, muçulmanas, né? A pergunta da atividade 5, especificamente, é a seguinte: pesquise e escreva sobre o significado da palavra Islã e quais são os fundamentos do islamismo. Então, você vai só descobrir o que significa Islã e descobrir umas 2, 3 crenças que eles defendem. Por exemplo, uma das coisas que eles exigem é que os homens, diariamente, se façam 5 vezes ao dia, pelo menos, né? É obrigatório todo homem, 5 vezes ao dia, fazer orações viradas para a cidade de Meca, que é exatamente a região onde o sol nasce, e tem que deitar de bruço no chão e ali fazer as orações obrigatórias. Isso é uma das coisas que eles são obrigados a fazer. Em alguns países, as mulheres são obrigadas a usar a burca, que é aquele manto, né? Aquela túnica que cobre o rosto, só fica os olhos vendados. Isso não é uma obrigatoriedade em todos os países que seguem o islamismo, mas tem país que segue.
Por exemplo, o Bahrein, que é esse país que a Fórmula 1 corre, as mulheres são obrigadas a usar a burca, tá? Então, aí ainda existe uma... Então, aí você vai pesquisar. Que, além disso, o que mais que eles acreditam? Quais são outras regras que eles têm que seguir? Quais outras obrigações que que um muçulmano tem que praticar? Muito bem, coloca umas duas, três, né? A atividade 6, né? Ele fala que depois da morte do profeta Maomé, que foi o fundador do islamismo, ele morreu no ano 632, a religião islâmica, ela basicamente se dividiu em dois grupos, os sunitas e os xiitas. E, infelizmente, essa rivalidade entre sunitas e xiitas existe até hoje, viu? Não pensa que lá no islamismo é tudo os árabes são unidíssimos. A religião passou a ser formada por dois segmentos. Tem o islã, o muçulmano sunita e tem o muçulmano xiita. O que ele está perguntando e pedindo para você fazer é descrever qual a diferença entre um sunita e um xiita. E aí eu vou dar a dica, mas quem vai pesquisar é você. Um acredita que os seguidores, os continuadores da religião islâmica são os filhos do profeta Maomé. Então, tudo que esses falaram e criaram depois que o Maomé morreu devem ser também seguidas. Já o outro grupo só acredita, só segue as regras que o profeta Maomé deixou. Eles não seguem as regras colocadas depois pelos descendentes do Maomé. Um desses grupos, quem segue as regras também criadas pelos descendentes do Maomé, são os sunitas. Quem segue somente aquilo que o Maomé pregou são os xiitas. Essa é a diferença básica. Mas você vai pesquisar e vai achar mais, além dessa, vai achar mais uma. Tá joia? Colocar pelo menos duas aí. Muito bem. Então, assim sendo, a gente encerra o nosso PET 6, a quarta semana do PET 6 e o PET 6. Ficaremos então no aguardo do PET número 7. Um abraço para vocês e até a próxima.